É hora do agro, pessoal! E a nossa prosa boa de lida traz hoje um convidado, o Alexandre Demarco, que é diretor do grupo BDM. E antes de a gente continuar, pessoal, você que não segue ainda o Hora do Agro, por favor, vai lá, começa a seguir, compartilha com seus amigos, comenta, faz um comentário, pode fazer pergunta, observações. É sempre muito bem-vinda a participação de vocês no Hora do Agro. Vocês podem ajudar a nós fazermos esse programa cada vez melhor. Então vamos começar. Alexandre, antes de a gente começar, até para poder situar a nossa audiência, você, além de diretor do Grupo BDM, você faz parte da diretoria, já foi presidente da Coopercotton, que é a cooperativa de cotonicultores de Mato Grosso. Você é vice-presidente da Abrapa, né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Você é vice-presidente também da AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão. E hoje trabalha e sempre trabalhou com agronegócio, assim como sua família. Como que você, Alexandre, chegou nesse ponto de estar à frente dessas diversas instituições e ter essa participação no agronegócio, assim, de representatividade? Como é que começou essa carreira? De onde é que você veio? Sua família já é do agro? Você começou desde pequeno no agronegócio? Conta pra gente, para as pessoas entenderem como é que foi essa sua jornada. Bom, eu sou catarinense de nascimento, de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, né? Eu vim para o Mato Grosso com 11 anos, que a minha família veio para a gente começar a plantar aqui na região de Itiquira, que é bem próximo de Rondonópolis, né? Então, meu pai e meu tio, né, vieram para cá para abrir as primeiras fazendas e começar a plantar soja, né, que era o desbravamento cerrado. Isso estamos falando do ano de 1985. E eu vim para cá com 11 anos de idade, com eles, com a família, né, obviamente, em razão dessa mudança, né. Não éramos agricultores de cultura do Sul, não, éramos comerciantes. Meu pai era comerciante, meu tio trabalhava no Banco do Brasil, era fiscal agropecuário do Banco do Brasil, concursado. Porém, se juntaram dois cunhados, né? A razão de até explicar aqui que é BDM, é Brizotti Demarco, junção de dois sobrenomes, e criamos um nome de fantasia, Brizotti Demarco, uma família Brizotti e uma Demarco. Se juntamos e viemos há 40 anos atrás a plantar no Itiquira. E com isso foi crescendo organicamente mesmo, né? Ano após ano. Imagina, em 40 anos de história, os primeiros 10 anos foram bem difíceis, porque foram anos só de abertura, de incremento. Então, é aquela coisa de você plantar e colher e praticamente não conseguir prosperar, né? Era muito pouco, porque foram anos difíceis na década de 80, o pessoal lembra. Comecinho da década de 90, por planos econômicos e tudo. Então, eram anos de dificuldade para crescer também no agronegócio, né? Mas, passados esses primeiros anos, aí a gente começou a crescer e eu estudando, né? Eu pessoalmente estudando. Fui estudar fora, em Curitiba. Na época, minha família conseguiu me proporcionar estudar fora lá. Fiz um segundo grau lá em Curitiba. Formei em Direito, em Advocacia, nada a ver com a minha atividade em Cuiabá, daí já tinha me formado. E aí, em um determinado momento, minha família chamou, a gente está conseguindo crescer um pouco, nós precisamos da tua ajuda, vem nos ajudar, né? Então, eu abandonei a advocacia, que mal estava começando, e vim trabalhar com o agronegócio, isso já em 99, né? Então, a família já plantava soja, já plantávamos milho e plantávamos algodão, né, nessa época. E eu vim ajudá-los a trabalhar na empresa familiar, né? Primeiro, devagarinho, com o pé no chão, né? Aprendendo como tudo, né? Porque eu sabia como um filho de produtor, porém, mas não trabalhando como efetivamente trabalhava. E aí ingressei num grupo familiar nosso, pequeno ainda, né? E fui galgando posições até conseguir um respeito da própria família para ter um cargo diretivo na própria empresa familiar nossa. Isso com implementação de governança. E também, organicamente, fui entrando e participando de associações, de cooperativas, né? E, de certa forma, fui conseguindo, mas através do próprio trabalho, né? Hoje eu estou trabalhando lá com eles há 26, 27 anos, né? de trabalho, então esse é um movimento orgânico de trabalho, nada acontece do dia para a noite, né? Mas a minha história basicamente é essa, né? Trabalhando com família, começando devagarinho, cultura a cultura, passo a passo,
até conseguir primeiro o respeito interno para trabalhar dentro da própria família, respeito social, para depois conseguir um respeito e um trabalho nas associações e nas cooperativas que a gente foi formando e participando. Isso foi construção de uma carreira. Construção de uma carreira. Não é do dia para a noite, nunca foi do dia para a noite, mas é assim que se constrói, passo a passo, ano a ano, né? Adquirindo experiência, aprendendo. Às vezes falando mais, às vezes ouvindo mais. A gente sempre aprende mais ouvindo do que falando. Mas o importante é participar, né? Vocês... É a história de muitas famílias que vieram para cá, na década de 80, de 70, desbravar esse sertão do Mato Grosso, né? E quando você veio em 85 para cá, sua família veio para cá, você tem alguma lembrança de como era lá na fazenda? Vocês veio para morar na cidade, seus pais iam para a fazenda, tocar fazenda, ou vocês ficaram morando na fazenda um tempo? Não, a gente já veio residir na cidade. E fazia deslocamento para a fazenda. Mas eu ficava períodos na fazenda, principalmente nas férias escolares. Eu ia lá e passava, às vezes, 20, 30 dias nas fazendas, né? Na fazenda especificamente. Então, eu acompanhei todo o começo dela. A gente fala abertura de área, né? Era um pasto, e a gente foi fazendo, formando as lavouras, plantando os primeiros hectares. Aprendi a manejar máquina agrícola lá, quando eu tinha 12 anos de idade ainda, entender um pouquinho, ter experiência com plantio, entender um pouquinho de como que era a nossa atividade lá dentro. Então, foi ano após ano, uma cultura e tomando gosto pelo plantio, né, pela cultura. Na época só se plantava soja, né, na década de 80, se plantava soja lá no mês de novembro, geralmente, e ia colher só no mês de abril. Era muito longo a soja, colhia-se hoje, comparado com as produtividades de hoje, muito, muito mal, 35, 40 sacos, mas era o que se conseguia, né, implantar no cerrado, né. Então, houve muita evolução genética aí da soja para poder conseguir, e a evolução nossa como produtores para conseguir produzir mais, né. E já era uma evolução. Para aquela época, você sair de pastagem, de gado, para ir para a soja, já era um aumento de produção, de rentabilidade por hectare muito grande. Muito grande, muito grande. Já era transformador, já era um movimento de escalada. Era uma revolução já. Era uma revolução agrícola e principalmente no cerrado, porque não era uma cultura que era natural do cerrado, né? A soja era plantada lá no sul do Brasil, com outras variedades, outros tipos de condução, né? O cerrado, porque o nosso cerrado é pobre em terra, então você tem que construir o solo, né? Então, a gente foi aprendendo a construir esse solo, a valorizar o cerrado nosso. Hoje, o que se imaginava não ser terras produtivas, hoje são terras super produtivas e super aptas para a agricultura, né? Mas quando a gente veio, não parecia, porque a gente media muito pela frondosidade das árvores, né? E o cerradinho era retorcidinho, fraquinho. Falei, isso não vai dar nada. E, na realidade, é uma construção de solo que você vai fazendo, né? Você vê a aptidão. E fora que a topografia do Mato Grosso e a vastidão do Mato Grosso é uma coisa impressionante, né? Porque quem vem do sul, que é tudo pequenininho, né? Que são colônias que a gente chamava no sul, a gente não se media por hectare, se media por colônias, né? Cada colônia tinha um determinado tamanho, né? Então, e era tudo pequenininho, morro, dificuldade de plantar, dificuldade de colher, né? A gente olhava os agricultores da região, era bem diferente da agricultura aqui, da vastidão que o Mato Grosso é, né? Então... Você contou que seus pais, tanto seu pai quanto o seu tio, não eram agricultores. Seu pai era comerciante, seu tio trabalhava concursado no Banco do Brasil. Mas os seus avós, alguém na família já tinha sido agricultor? O meu avô já era agricultor no município próximo de Chapecó. Tá, o pai da minha mãe, ele tinha uma granjinha, né? Ele era suinicultor, e o pai do meu pai também era suinicultor em pequena escala, agricultura familiar mesmo, sabe? Esse que era pertencente às cooperativas que tinha no município de Chapecó lá, entregava o porquinho na cooperativa, tal. Então é bem familiar, né? Agricultura familiar mesmo. Então, e o meu outro avô, numa outra cidade próxima, ele também criava suínos e tinha uma serraria na época lá com as árvores naturais de Santa Catarina. Isso falando de 50, 60 anos atrás, né? Mas já estava no sangue, então. Já estava no sangue. Eu pergunto porque é difícil você ver alguém que não tem alguma raiz no campo largar a cidade e ir para o campo. Então já havia uma raiz dos seus pais. Já tinha raiz. Você que contou que já ficou na fazenda, você conhece como é que era tocar fazenda, já aprendeu a mexer com máquina. Você lembra de alguma situação, algum fato com seu pai ou você mesmo passou que para as pessoas entenderem como é que era a dificuldade daquela época para se produzir?
Ou algum tempo dificuldade, por exemplo, de conseguir recurso ou para plantar? Você tem alguma história, alguma coisa que você lembra assim que te marcou dessa dificuldade da época? Eu me lembro que, acho que no começo da década de 90, nós plantávamos e não sabíamos a conta que a gente imaginava, já plantava, já imaginando um prejuízo, já sem saber com o resultado da colheita como ia sobreviver. Isso eu me lembro bem, falando, vamos plantar, seja o que Deus quiser. Aquela situação que você vai plantar isso no mês de novembro e vai colher em abril, mas o cenário, simplesmente não há cenário positivo para isso. E a gente fala assim, por que vamos plantar? Vamos plantar porque é isso que a gente vai fazer. Porque se não plantar é pior. Plantar é pior, não tem o que fazer. Então eu me lembro bem, o que me marcava era isso, plantar sem imaginar um resultado positivo no final da colheita, porque eu acho que todo agricultor, qualquer pessoa vai imaginar que vai trabalhar com alguma coisa. A gente teve anos, não só um ano, que a gente plantava sem perspectiva, isso me marcava em relação a isso. Meu Deus do céu, é arriscar. E o cenário mudava, favorável, às vezes, em 4, 5 meses o cenário comercial mudava e proporcionava se manter plantando, né? Mas anos difíceis também, eu me recordo de anos difíceis por causa de planos de governo, de congelamento de contas. Você deve lembrar bem naquele período, então a gente de dificuldade mesmo. Então, fora a dificuldade operacional que nós tínhamos, que eu me lembro bem também, por exemplo, se deslocar daqui para o Itiquira, nós tínhamos um asfalto da 163 aqui, né, próximo daqui, mas era um asfalto que demorava 5, 6 horas para fazer, porque você só tinha buraco. Né? E para chegar nas fazendas não era pavimentado. Então, hoje tem pavimentação nas fazendas que a gente tem, que a gente se desloca de uma forma fácil. Mas a gente demorava 5, 6 horas para fazer 100 quilômetros, né? Então, você imagina, ir e voltar, demorava quase 10 horas, né? Na fazenda. Então, é lógico, você dormia, passava dias na fazenda e voltava. Mas as distâncias, elas eram muito mais longas, né? Por conta da dificuldade de você se deslocar, né? Então, eu me lembro bastante desse período. Teve um período que nós também expandimos para Campo Verde, também no comecinho da década de 90, então eu lembro que demorava muito tempo para chegar em Campo Verde. Eu ia com meu pai, né, na BR-70, que nem asfalto tinha BR-70, então a cidade de Campo Verde era um posto Paraná, talvez muita gente não sabe, mas a gente acompanhou o nascimento da cidade de Campo Verde, que não existia, né, em 85, 86, foi logo que a gente pegou uma área para arrendar em Campo Verde e a cidade não existia, era o posto que era um posto de referência. E ficava ali, dormia próximo do posto, que tinha uma pousadinha ali e depois virou uma cidade, né? Não plantávamos muito próximo, então era o começo, né? Então, na fazenda, nessa época, energia, nem pensar. Tinha gerador nessa época. Gerador Você ambas as fazendas. Até um tempo. Até determinadas horas, para não gastar muito combustível, né? A hora disso. Tinha que desligar, porque é óbvio que você tinha que economizar, mas geralmente até 9 da noite, 8, 9 da noite já desligava e dormia. Não tinha energia. Nem monofásica, nem muito menos trifásica. Né? Quem resistiu a esse tempo tinha que ter muita resiliência, né? Tinha muita perseverança no que estava fazendo. Tinha. Como comentei com o tio Leonardo, às vezes a gente não tinha perspectiva em determinados anos. A gente realmente não tinha, né? Então foi resiliência mesmo. Foi falar, é isso que eu sei fazer, até porque não sabíamos fazer outra coisa, né? A gente veio para o Mato Grosso com essa determinação, com essa intenção. Então, era esse depósito de confiança, né? Vamos fazer isso e é isso que a gente sabe fazer. Então, passamos anos difíceis assim, né? Olhando para trás, mas que hoje a gente enxerga que foram anos de aprendizado, anos que a gente aprendia, erramos muito também, até operacionalmente e em estratégia, né, que hoje a gente olha para trás, que poderia ter feito muita coisa diferente, mas a gente só aprende com errando também, né? Então é uma forma, e ninguém sabia, ninguém podia nos ensinar, porque a gente veio ao mesmo tempo com muita gente, né? Todo mundo tem um caminho muito parecido aqui na nossa região, veio numa mesma época e todo mundo deu cabeçada, né? Mas eu acho que a palavra que você usou é correta. Resiliência é a palavra que a gente fala. Até hoje a gente olha nos nossos negócios que resiliência é a palavra que nos norteia, né? E é bacana você contar isso, que quem está nos assistindo, às vezes olha para o produtor e acha que é só o cara que é rico, que ele está bem e que sempre foi fácil. Ele não conhece essa história e principalmente ouvir, como você está falando, que errou muito.
foi muita resiliência. Isso faz diferença, as pessoas olharem o produtor como uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa que também erra, que passou dificuldade e que se está onde está hoje, conseguiu construir alguma coisa é porque se dedicou muito. Sem dúvida. É o aprendizado que a gente leva para a vida. Eu não tenho dúvida que isso aí e assim, e isso acontece, os obstáculos acontecem dia a dia. Você conquistando ou não, hoje patrimonialmente maior do que estava há 40 anos atrás, obviamente, né? Porque é um trabalho, é uma lida, mas a gente continua ainda aprendendo com os desafios que se enfrentam. Então, alguma coisa você já tem uma experiência e com isso você consegue ultrapassar, mas os novos desafios se apresentam a cada dia. E o caminho é esse mesmo. Eu acho que assim, nossa palavra aqui, olhando da nossa família, é resiliência mesmo, né? É resiliência para continuar e fazer, não desistir, em todos os momentos. E é óbvio que você olha um resultado hoje, muito diferente de você imaginar, conseguir imaginar a história que é depois de 40 anos. Isso com todo mundo que vive a nossa atividade, que viveu e tem uma história muito parecida, né, de família. A gente consegue se espelhar em vários colegas e amigos que são agricultores e que têm uma história muito parecida, familiar, e que hoje, se olharem para trás, vivenciaram a mesma coisa e tiveram essa resiliência no trabalho, na vida, né? Então, você falou que em muitas ocasiões vocês plantavam sem saber se ia colher, o quanto ia colher e se ia dar dinheiro, porque na verdade a diferença você tem que ver no final o quanto vai sobrar do que você plantou, não é nem necessariamente o quanto você produziu, mas o quanto sobrou de dinheiro do negócio, né? E uma das coisas que aparentemente vocês não tinham tão bem na época, como a grande maioria, era controle financeiro, assim, você ter esses números que você tem na mão. Acredito que hoje vocês têm isso muito mais na mão, de quanto você está investindo, quanto é que eu tenho que comprar de adubo, quanto que eu vou poder investir aqui para poder ter algum resultado. Gestão. Quando é que mudou isso? Quando é que vocês tiveram essa mudança de profissionalizar mais isso ou como vocês tiveram acesso a essas informações? Como é que foi isso? Também gradativo, Leonardo. A gente começou... o mercado te empurra para isso, né? Nossa atividade empurra para você se organizar, para você ter um pouco mais de controle. Então, essa virada de página, vamos colocar, ela se deu quando a atividade começou a ganhar um corpo maior, né? Quando você começa a dar mais empregabilidade, quando você tem mais colaboradores, quando você tem mais máquinas, mais equipamentos e mais investimentos, isso te força a você ter melhor gestão sobre os números que você tem, né? Quando você é menorzinho, como você está uma família só, ou a própria família trabalhando, você comporta você ter de certa forma, uma gestão um pouquinho mais amadora, né? Uhum. Quando você começa a ganhar algum corpo na atividade, isso te força a você ter um pouco mais de gestão, né? E a própria cultura do algodão nos forçou a ser mais aprimorado, porque o valor investido do algodão é maior do que o valor da soja. Então, você lida com valores um pouco mais altos e é mais perigoso, né? Tanto na gestão financeira quanto na gestão operacional. Então, isso nos obriga a ser um pouquinho mais criterioso e você ir buscar ferramentas de gestão, né? Lógico que a minha geração a nossa geração, que nós somos da mesma geração, ela já busca ser mais instruída, né? Não que meu pai e meu tio não fossem instruídos, mas obviamente que a tendência é que as gerações que vêm subsequentes se instruam um pouco mais, estudem mais e se orientem mais, né? Então, isso também nos força a você trazer novos métodos, novos mecanismos para você fazer uma gestão mais aprimorada, né? Então, vim trazendo, como diretor da empresa, também fui implementando práticas de governança que sejam mais aptas para fazer uma gestão mais adequada, né? Mas, assim, você é empurrado para isso, não foi planejado, isso é bem claro. Vamos fazer um planejamento correto. Não, a gente foi forçosamente pela atividade, pelo crescimento, a gente foi forçado, né? Necessidade. O ideal seria você planejar antes, você imaginar, organizar, vou plantar, vou me organizar. Não, a gente foi muito no atropelo e depois você, ao longo da atividade, você foi se organizando. Né? Não foi uma coisa muito assim, parou, vamos iniciar um novo negócio e vamos planejar. Então, como a gente já tinha uma história, então a gente foi se adaptando e se aprimorando ao longo do tempo. E no agro não dá para você parar para poder fazer as mudanças para depois você tocar. Isso não tem como, né? Você vai fazendo as coisas, vão acontecendo. Você não tem como parar uma safra. Vou esperar a safra, não vou começar lá agora porque eu preciso fazer umas mudanças, daqui a pouco eu começo. Você tem que cumprir o calendário que você tem, de planta, de colheita, de adubação, enfim.
Não dá para parar, né? Não dá para parar, exatamente o que você falou. E tem um imponderável ainda, porque o agro tem uma coisa que assim, é uma indústria de céu aberto que a gente fala, né? O tempo está aí, às vezes o tempo não vai correr, né? O clima não corre como você imaginava que fosse o ideal para você ter uma produtividade boa, né? Já aconteceu inúmeras intempéries ao longo desses 40 anos nossos aí, em quebras de safra por conta de clima, que foi muito significativo, que nos afetou e essa resiliência, que é a palavra que você usou, está corretíssima, é ela que nos motiva a falar, ó, vamos lá, mais um ano, vamos lá. As esperanças se renovam, porque assim, toda gestão e todo desenho que você pode fazer, por mais organizado que você não se sustenta se você tiver uma quebra de produtividade considerável, por conta de clima, não é culpa sua. Então, existe muito isso. Por mais que a gente tenha gerenciamento de riscos, ainda existe a agricultura é inerente a isso, né? Nós não somos irrigantes, isso deixar um pouco claro para lá. Quem tem irrigação, ele tem uma ferramenta para dirimir um pouquinho do risco climático. Ele controla um pouco Ele controla um pouco mais. Não totalmente, mas ele controla um pouco mais. Isso é uma ferramenta importante para quem é irrigante. Mas quem não tem acesso à água ou não tem esse investimento, ele vai estar sujeito a mais intempérie climática. Então, isso está na atividade do agricultor, né? O agricultor, a gente sempre lembra que no final do dia ele depende do tempo. Ele investe, coloca um dinheiro na terra e não sabe se vai tirar, né? Então, é uma loucura para muitos, mas para quem já está na atividade não é. Porque a gente já acostumou com a loucura, né? Mas a gente não pode raciocinar muito. Se a gente ficar muito racional, a gente não faz, né? Se começar a fazer muita conta de raciocínio, você fala assim, a taxa Selic está alta, eu vou pegar e vou aplicar esse dinheiro. Se você for parceiro para essa seara, você não faz. Você não vai para a agricultura. Definitivamente não vai. Não vai tomar esse risco, não, de forma alguma. Isso está no sangue mesmo, acho que é uma questão bem inerente à nossa atividade mesmo, né? Ao perfil, né? Acho que tem perfil para tudo. Tem perfil para industrial, tem perfil para agricultor, tem perfil para advogado. Para investidor. Para investidor, eu acho que é isso aí. Então, a gente tem o perfil de agricultor, né? Por isso até que eu perguntei dos seus pais, do seu tio, de origem no campo, porque dificilmente você vai ver alguém indo para o campo se não tem a raiz. Principalmente o pragmático, aquele que faz um pouquinho mais de racionalidade, com certeza nenhuma. Obviamente a gente parte de uma premissa que a gente não tinha nada, tá? Então, obviamente, você pode arriscar quando você não tem nada. Então, é natural. Se você não tem nada, seu risco de perder é zero. Não tem nada para perder. É muito por cima disso. Então, todo mundo tem uma história parecida porque não tinha nada. Então, não tem muito o que perder, né? Então, depois que você conquistou, e aí você já está um pouco mais seguro de que aquela atividade ela tem seus riscos, mas você sabe lidar com ela, né? Obviamente, quem vai começar agora, que nem você falou, nem todo mundo tem aptidão, porque às vezes quem tem alguma coisa, ele fala, vou colocar meus ovos todos nessa cestinha aqui, não vou tomar esse risco, né? Então, é muito da agricultura, né? Que a gente tem isso construída. Você falou uma palavra aí que me fez lembrar, provavelmente seus pais escutaram, seu tio escutou, o que meus pais escutaram quando vieram para cá em 82, vocês são muito aventureiros. Mas quem veio para o sertão, seja do Mato Grosso, Goiás, é aventureiro. Não tem como falar que não. Hoje eu falava aventureiro, hoje eu falo empreendedor, tá? Eu mudei a palavra, é uma maneira falando assim, empreendedor, né? Eu acho que assim, é isso aí. Foi aventureiro, óbvio que foi aventureiro. Mas o aventureiro, eu acho assim, no final do dia, o aventureiro, ele quer uma aventura e ele vai ter um fim na aventura. E o empreendedor, ele vai construir alguma coisa. Então, eu acho que construtor. Assim... É um construtor, um empreendedor é isso. Por mais que ele possa ter insucesso em alguma coisa, ele tentou empreender alguma coisa. O aventureiro, ele vai se aventurar, é diferente. Eu acho que assim, a palavra hoje, vamos colocar, o adequar é empreendedor. Eu acho que é mais bacana pensar assim, como história de vida, né? E o algodão, como é que vocês começaram? Vocês vieram para trabalhar primeiro, produzir soja. E como é que foi essa virada para o algodão? Como é que surgiu o algodão na vida de vocês? Olhando os vizinhos, né? A gente começou a ver os vizinhos. Sempre você vai olhar a grama do vizinho. Nós estávamos patinando na soja, anos atrás de ano você não vê um crescimento na cultura, não consegue expandir, porque as margens menores na soja. A década de 90 foi muito difícil para a soja. Tá? Foi uma década difícil porque até no ano de 97, mais ou menos, não existia muito consumo também de soja. Exportação era pouco. Era pouco. E aí eu vou dar uma informação interessante. A China foi uma mola propulsora da soja no mundo e em 97 em diante. Ela trocou a ração suína dela de farinha de peixe para proteína de soja.
isso galopou o consumo de soja. Se olhar gráficos de consumo de soja, você vai entender que em 97 em diante houve esse boom da soja no mundo, não só brasileira, né? Era farinha de peixe, então? Eles usavam farinha de peixe como nutrição de suínos. Que a maior planta de suínos do mundo, a base de comida chinesa é suíno, né? Então eles mudaram a matriz e começaram a usar soja. E viram que o sucesso da soja, em termos de proteína, é maior. Conseguiram comprar preços atrativos, né? Comprava soja americana, soja argentina e brasileira. Isso deu um boom. Graficamente, você vai olhar os consumos de soja brasileira no mundo, a exportação chinesa foi absurdamente elevada, assim, em níveis assim, não foi crescimento orgânico de 5%, 10%, às vezes 10, 15, 20, 30, 50% do ano para outro, um absurdo. Então virou o que a soja virou no mundo por conta do consumo chinês. Mas o que aconteceu? Voltando no algodão. Algodão, a gente viu a oportunidade de alguns vizinhos começando a plantar na região de Tiquira algodão e tendo sucesso, percebendo que eles estavam expandindo e estavam progredindo e estavam produzindo bem, uma cultura que chamava atenção. E a gente começou a buscar informação dos vizinhos. Olha, vamos plantar como que é essa cultura, é uma coisa nova, bonita de se ver no campo, né? O algodão é lindo para se ver no campo, branquinho, quando está nessa época é lindo de ver, é uma cultura bonita. E a gente foi buscando informações, falou, vamos plantar essa cultura, vamos achar. E a gente começou a plantar em 97, foi o primeiro ano que nós plantamos. 97. Isso, 97. Na região de Tiquira e em Campo Verde. Nós tínhamos propriedade tanto em Campo Verde quanto em Tiquira. Plantamos uma fração pequena da fazenda em algodão para conhecer, tanto no Tiquira quanto em Campo Verde. Essa pequena fração da fazenda, em cada fazenda, deu mais dinheiro do que a soja toda que nós tínhamos plantado numa escala muito maior. Então, falou, essa é a cultura... exato, porque na época custava não tão caro para plantar a cultura, já era bem mais caro que soja, mas não tão caro quanto é hoje. Porque não tinha doença, né? Então você não tinha muito combate de controle fitossanitário, então o algodão permitia e produziu bem no primeiro ano nosso, né? Sem a gente conhecer. Então foi um ano com um resultado bem interessante. Os preços estavam muito elevados, por quê? Porque o Brasil era importador de algodão. O Brasil era importador de algodão. Em 97, importador de algodão. O Brasil não era exportador, que é hoje, né? Então, a história tinha do algodão, um bom parque fabril. Parque fabril enorme, que consumia muito, né, algodão no Brasil aqui, importava muito algodão egípcio, algodão dos Estados Unidos, algodão do oeste da África. Então, o parque têxtil brasileiro era um parque forte, todo mundo lembra da Vicunha, da Santista, então eram indústrias têxteis bem robustas. E não tinha algodão no Brasil, não se produzia algodão no Brasil, e era um movimento incipiente. E os preços do algodão estavam muito atrativos, então, de certa forma, tudo que a gente produzia ficava no mercado doméstico brasileiro, né? Que era muito forte. E eles incentivavam a gente, vocês plantem mais que nós vamos comprar. Obviamente para eles, olhando como industriais, falavam, melhor a gente ter algodão brasileiro do que um algodão importado, né? Mais barato, e a gente foi incentivado a plantar mais área. E foi um movimento muito rápido do algodão, porque nós estamos falando em 97, né? Então hoje estamos falando em quase 29 anos atrás. 20 anos. Né? Não, quase 30, né? Quase 30, né? Tô mal de conta. A gente vai ficando velho, a gente começa ficando ruim dessas contas. Quase 30 anos. Quase 29, 30 anos, tá 29 anos atrás, mas foi muito rápido entre a gente transformar em ofertar algodão com volume, né? Então, esse movimento nosso foi um movimento muito do cotonicultor de Mato Grosso. Foi um movimento de crescimento muito rápido do Mato Grosso. De 97, 98, 99, 2000, foi quando o algodão começou a tomar corpo e importância aqui, né? Virou ouro branco do cerrado, que se falava, né? Rondonópolis era a rainha do algodão, né? Lembra? Então se plantava bastante algodão aqui, e proporcionalmente não era muita área, mas era importante a cultura, e era um valor agregado muito alto. E custava muito menos do que custa hoje. Então a margem era muito atrativa e muito grande, realmente. Então proporcionou um crescimento muito rápido de todo mundo nesse período, né? E esse crescimento ele não ficou na bolsa do produtor, que é uma coisa que é bom o ouvinte ouvir, né? O produtor, ele tem na cultura, ele gosta de expandir, ele gosta de investir nele. Ele não pega o dinheiro dele, ele vai fazer um outro negócio, ele investe no próprio negócio. Então ele vai fazer o quê? Coloca na terra de novo. Coloca na terra de novo, ele cresce de novo. Então esse é um mal do agricultor também, né? A gente reconhece que ele não coloca cesto em outros ovos, né? Ele se reveste na atividade porque ele acredita na atividade, ele vive disso, ele sabe fazer isso. Então, o que acontecia? Então, bom, eu plantei
500 hectares, vou plantar 1.000 hectares, vou plantar 2.000 hectares. E assim vai dobrando e vai pondo dinheiro. O que ele ganha? Ele vai investindo no próprio negócio, investindo mais em máquina, mais em equipamento. Então, esse movimento foi um movimento orgânico de todo mundo fazendo isso e proporcionou ao algodão ter importância que a balança comercial do Mato Grosso teve. Né? Existiu um falecido governador do Mato Grosso, que era o Dandes de Oliveira, foi muito importante também que ele fez um programa no Mato Grosso, chamado ProMate, que perdura até hoje, que é um incentivo para os produtores de Mato Grosso, que tinha um incentivo fiscal. Né? Para que você plantasse algodão aqui, você tinha um certo incentivo fiscal, uns abatimentos de ICMS. Isso proporcionava que a gente gastasse um pouquinho mais na indústria. Né? Então a gente conseguia e fomentava isso. E foi muito inteligente, porque não se plantava nada no Mato Grosso. Ele dá um incentivo de uma coisa que não se plantava nada e começou a ganhar escala e ganhou arrecadação para o Estado. Então foi muito importante para o Estado, porque ele fomentava plantar mais e mais e mais. E é muito mais inteligente, porque você ter uma base maior de arrecadação foi o que ocorreu com o Mato Grosso. Ele incentivou para que tivesse uma base maior de produtores plantando. Né? Nós falamos hoje de produção nacional, quantos por cento no Mato Grosso? Mato Grosso hoje é próximo de 65% de toda a produção nacional. Né? De toda a produção nacional. De não produzir nada há 29 anos atrás a 65% da produção nacional. Hoje o Mato Grosso planta 1,4 milhões de hectares. Então 10% da área superficial agrícola do Mato Grosso, que são 14 milhões de hectares, é coberto com algodão. Né? Isso aí gera para o Brasil em divisa, isso a grosso modo, aí você vai gerar muitos bilhões de dólares de receita. Então, é muito importante isso, uma receita bruta de exportação do Brasil. Né? O algodão, então, é uma cultura que ganhou muita importância. Né? Do nada, em 29 anos, ganhou uma importância muito grande na balança comercial brasileira. Né? E diretamente para o cofre do Estado também. Né? E de importadores de algodão, nós passamos exportadores. Exportadores, e é o maior exportador do mundo. Virou o Brasil o maior exportador de algodão do mundo. E a nossa indústria não acompanhou? Não, a indústria nacional infelizmente não conseguiu acompanhar por N razões. Eu não tenho, vamos colocar assim, a competência porque eu não sou industrial, mas assim, ouvindo eles, colegas industriais nossos, ambiente de negócio do brasileiro, energia mais cara, tributação, emprego, força de trabalho mais cara do que os concorrentes asiáticos, foram perdendo mercado ano a ano. Então, daquele consumo que existia no ano 2000, no comecinho do ano 2000, que era mais de 1 milhão de toneladas, hoje consome 700 mil toneladas de algodão. Você imagina, em 29 anos, você diminuiu o consumo de algodão no Brasil. Então, é um movimento inverso. Né? Nós viramos um grande produtor, porém, industrialmente, a gente perdeu muito espaço. Por conta de concorrências asiáticas que a gente não conseguiu acompanhar, a indústria não conseguiu acompanhar, por N razões. Né? Nesse tempo todo, se você imaginar que aumentou a produção, se a indústria tivesse acompanhado, nós seríamos o maior produtor de tecidos do mundo. Provavelmente, se a gente continuasse. Exportando tecido com valor agregado. Que era uma coisa, agregação de valor. Isso o Brasil não consegue fazer tão bem. Hoje a gente percebe isso muito claramente. Né? A gente é muito bom produtor de algodão, produtor de commodity, mas não é muito bom transformador. A gente peca isso no Brasil, de uma maneira geral, como industrial. Exceção talvez um pouquinho indústria de soja, a gente tem um óleo ali forte, competitivo, mas a gente não consegue ser competitivo como o asiático, principalmente. Então, é uma pena isso aí. É uma pena. Porque assim, o caminho natural é isso, né? Que se a gente conseguisse transformar o nosso algodão aqui no fio nacional e no tecido nacional e fôssemos grandes exportadores, mas não ocorre isso, infelizmente. Infelizmente. Alexandre, você falou, aumentou tanto essa produção de algodão, mas isso veio no lugar do soja ou conseguiu conciliar as duas produções? Aí tá pegado, ele nasceu como primeira safra, o algodão, né? Primeira safra concorrente da soja. E depois ele foi buscando aptidão na segunda safra. Isso é bem importante e relevante para o Estado, porque esse número é alcançado bem forte, porque hoje grande parte do Mato Grosso planta em segunda safra o algodão. Então, se planta algodão aí depois da soja, em safrinha, né, em segunda safra, que a gente fala. Planta-se a soja em setembro, colhe-se soja bem na viradinha do ano, dezembro, janeiro, e ali põe a segunda cultura. Né? Antigamente era só milho como segunda safra, hoje a gente coloca algodão e depois coloca milho. Então, o concorrente do algodão em segunda safra é o milho, não é o soja. A soja continua sendo plantada
Por isso que é o grande motor do estado, a soja. E o algodão ele entra como uma segunda cultura, uma cultura importante em receita, talvez a mais importante do agricultor, porém em segunda safra. O valor agregado dele em receita é maior. Em receita é maior do que comparativamente com soja e milho, mas ele entra em segunda safra, em safrinha que a gente fala. Então ele ganhou uma aptidão muito grande, principalmente se você pensar lá na região noroeste do estado, a região de Sapezal, do Parecise, onde teve um grande encaixe em segunda safra, e não 63, ali, Sorriso, Lucas, Sinop, aquela região também é uma região que tem chuvas mais cedo e proporciona uma segunda safra bem mais segura do que, às vezes, aqui no sul do estado e Primavera do Leste, que o regime de chuva é um pouquinho mais estreito, que a gente fala. Então, essa é a minha pergunta. Ele é concorrente do safrinha, do milho, mas o algodão é mais exigente que o milho. O algodão é mais exigente tanto em investimento quanto em chuvas, em regime de chuvas. O algodão demanda um período de chuva maior. Então, a gente fala em janelas. Quando a gente fala em janela, nós na agricultura, a gente fala em janela. A primeira janela de safrinha. A primeira janela de safrinha da nossa região é janeiro, né? A janela que você fala é o período que você tem para plantar. É o período. A gente chama janela, é o períodozinho que a gente tem para plantar, curto, né? Então a gente tem que ser muito eficiente. A gente acessa os materiais hoje precoces, que a gente fala em soja, muito curtinho. É material de 90 dias, 100 dias. Quando você fala do material, para quem está assistindo que não entende de soja, a variedade de soja que está plantando. Exatamente, o material é a variedade de soja. Isso aí você pode escolher se ela vai demorar mais tempo para produzir, menos tempo para produzir. Exatamente. Isso está correlacionado também à produtividade. Uma variedade mais curtinha, ela tende a produzir menos soja. Mas você escolhe ela porque você precisa da janela para plantar o algodão na sequência. Isso aí, matou a charada. É exatamente isso. Aí você vai colocar, eu vou abrir mão de uma produtividade de soja, mas eu vou encaixar um algodão. Não, eu vou produzir um pouquinho mais de soja, mas eu vou encaixar um milho em segunda safra. Ou eu não vou encaixar nada porque a terra não permite, porque é uma terra um pouco mais arenosa, né? Que não tem uma cobertura, não tem uma segurança, ou uma região que não tem uma chuva segura de primeira e segunda safra, que isso tem muito a ver também. Aí você instala uma cultura única, né? Às vezes eu faço um capim-lavoura depois, exato, fazer uma integração. É isso aí. Essa faz parte da estratégia do agricultor. Ele senta hoje para decidir o que ele vai fazer, como ele vai planejar, como ele vai manejar o negócio dele, né? Levando em consideração um monte de aptidão, desde a região que ele está, a textura do solo. Faz parte do nosso dia a dia, né? A nossa raiz é essa mesmo. E tem a sua capacidade também, né? Porque você tem um baita de investimento nesse negócio. Você tem que ter equipamento, ou você vai ter que terceirizar a colheita ou a planta. Você tem tudo isso para poder sopesar também, né? Tudo. É uma análise completa, né? Daquilo que você tem de parque de máquinas, que a gente fala, né? Parque de máquinas. Que é o parque de máquinas que você vai plantar, que você vai colher, que você vai pulverizar, né? Porque tem uma condição da lavoura também, né? Então, tudo isso em conjunto. Para quem está assistindo, não entende, não consegue imaginar, quando você está fazendo, por exemplo, para preparar o soja, a gente pode dizer melhor, você vai colhendo soja e na sequência já vem a plantadeira no rastro, né? Exatamente. Na poeira você não perdeu nada de tempo dessa janela de planta, não é isso? É uma atividade simultânea. E essa logística de equipe, para fazer essa logística da equipe, como é que é isso? Isso é complicado, fazer logística de gente? Você falou de mão de obra, que é difícil a questão de mão de obra. Mas a logística de você trabalhar com esse tanto de gente nessa janela curta? Pois é, então primeiro você tem que contar com um time bom, né? Uma equipe boa. Então é fundamental. Hoje, vamos imaginar assim, mesmo a gente está na agricultura, o melhor material, o grande ativo que nós temos são as pessoas, né? São os colaboradores. A gente não pode esquecer que eles é que fazem, né? Eles é que fazem acontecer as coisas. Então, as pessoas, você gerir pessoas, você coordenar pessoas, né? De todas as profissões que tem, tratoristas, agrônomos, né? Monitores de praga, até os serviços gerais que a gente fala, né? Que são aqueles que fazem um pouquinho de tudo, né? Tratam a semente, acompanham as plantadeiras. Então, essa gestão ela é fundamental hoje, né? Então, você tem que coordenar times mesmo, né? Você tem a equipe lá da cantina, que não pode deixar faltar alimentação para a turma lá no campo. É complexo o negócio. Muito complexo. Você tem uma oficina, né? Você tem que deixar... Você tem que ter mecânicos, eletricistas. Então, hoje você tem um restaurante, que é a cantina. Então, a gestão de uma fazenda não é tão simples, né? Você tem que coordenar bastante coisa, né? Um estoque, um armazém. Você tem a questão do armazém também, onde você vai depositar o produto. Não é tão simples. Você tem que acondicionar o produto, secar o produto,
No caso do algodão, você tem que beneficiar o produto, que é beneficiar? Você tirar o caroço da pluma, né? Então, hoje, a maioria dos produtores tem dentro da própria propriedade uma beneficiadora de algodão, né? Que seria a algodoeira, né? Que a gente fala. Então, a algodoeira nada mais é do que você pegar esse produto que é do campo, o algodão colhido, e tirar o carocinho que está dentro da pluma e limpar essa pluma, né? Para ela ser acondicionada em fardinhos, né? Prensado em fardos para mandar para a indústria têxtil, que vai ser a consumidora. Antes a gente vai falar disso aí, uma curiosidade que eu não sei se o pessoal em casa já ouviu falar disso, da melosa. A melosa é o lubrificante, né? O caminhão lubrificante, claro. Quando o pessoal, o que é melosa? Melosa. O pessoal fala assim, é a melosa. O que é a melosa no campo? Vão achar que é uma mulher? Vai reclamar. O que é a melosa? Conta pra eles aí o que é a melosa. A melosa nada mais é que um caminhão lubrificante um caminhão que abastece e lubrifica os equipamentos no campo. Né? Em vez de você a máquina ir lá no posto de gasolina abastecer ou abastecer na sede, a melosa é um comboio, um caminhão, né? Que leva o combustível até onde está a máquina e lubrifica também. Então, a gente fala melosa porque... Por causa da graxa, né? Ela fica toda melada. Porque é meloso mesmo o negócio, né? Ninguém vai ficar limpinho mexendo com a melosa, né? Então, melosa é isso. É um comboio, um caminhão-comboio que leva o combustível e o lubrificante. E além dessa logística, ainda tem outro detalhe também. Eu posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado. Na colheita do algodão, ainda você tem que cuidar com um caminhão-pipo ou algo nesse sentido, por causa do risco de incêndio, não tem? Porque nós colhemos algodão sempre numa época de seca, né? Então, e precisa ser seco, né? Para a gente ter a colheita de algodão, porque é um período onde que o algodão ele vai ser tirado, extraído pela máquina, num período geralmente com 30, 40 dias de estiagem, de seca, né? E nesse período, obviamente, é mais perigoso ter fogo e pelo atrito da própria máquina e o ar também, tá? A comunidade do ar muito baixa, né? Então, nós estamos falando aqui do centro-oeste, então é extremamente seco esse período e tem que ser assim, né? Para a gente conseguir colher tanto o algodão quanto o milho, mas o risco de incêndio é bem considerável, né? Ele é bem importante, tanto na colheita, no campo, quanto na algodoeira, né? Isso vale para o milho também, tá? O milho colhido também, as palhadas de milho, muito fácil pegar fogo e você tem que ter esses equipamentos que combatem incêndio. Às vezes você tem caminhão-pipa que ficam acompanhando, né, as operações de colheita. Às vezes você tem pulverizadores que estão parados, que estão lá, que servem como bombeiros, né, momentâneo. Além do próprio instrumento da máquina, né, porque a própria máquina tem também seus extintores, tem, às vezes até tem um dispositivo de um tanquinho para fazer o primeiro combate ao incêndio. Mas é essencial que você tenha sempre os bombeiros que a gente fala, que são equipamentos que vão combater o primeiro incêndio aí. As máquinas mais novas, né? Antigamente, quando vocês começaram, não tinha essas máquinas com isso não, né? O risco era bem maior, né? As máquinas hoje mudaram bastante, principalmente de algodão, mudou bastante. Era muito implemento, você tinha um best boy, que era uma unidade de transbordo, você tinha prensas. Hoje, a própria máquina faz o rolinho de algodão no campo, então ela se tecnificou muito. E para quem está em casa, pega a blusa que você está usando, tem certeza que você está usando alguma coisa com algodão. É bem provável. Não é simples o negócio, tem muita tecnologia envolvida nisso, desde a semente que foi escolhida para o plantio, o tempo dessa planta que ela levou para produzir, a colheita, e aí agora você falou das algodoeiras que você tem na fazenda, que é o começo do beneficiamento. Quando você colhe o algodão, aquela maçã, não é isso? A maçã do algodão. O que sai dali? Como é que vai ter um desdobramento? Aquilo ali tudo é fibra? Como é que funciona para as pessoas entenderem? Então, aquele capulho do algodão, aquela maçã, primeiro ela é fechadinha, daí ela abre, né? Na abertura dela que ela vai permitir a colheita, né? Que ela vai ficar daí dentro. Fica branquinha. Isso, fechadinha geralmente ela é verdinha, assim, uma bolinha verdinha. E ela abre como uma flor e aí dentro tem a fibra de celulose, que é o algodão, né? O algodão é uma celulose. E o que tem dentro? A hora que ela abre, faz aquela abertura, tem uma semente do próprio algodão dentro, né? É o capulho, é o caroço que a gente fala. O caroço de algodão. Então, quando a máquina vai colher, a máquina seletivamente vai buscar só retirar aquela pluma com o caroço, né? Eventualmente vai o capulho junto, que é
aquela maçãzinha, ela vai inteira para dentro da máquina, né? A capa dela. A capa dela, como é que seria a casca, né? A casca. Isso. É a casquinha do algodão, né? O capulho que a gente fala é a casquinha do algodão. Isso tudo é levado pela máquina de colher algodão, né? Colheitadeira, e isso hoje em dia já é feito em rolinhos, que a gente fala, né? A colheitadeira já deposita o rolinho no campo. Esse rolinho no campo ele é coletado, depois por um caminhão, e levado para a algodoeira. E na algodoeira... Você está falando rolinho, mas quantos quilos pesa você fala rolinho, mas ele não é tão pequeno assim. Quantos quilos pesa aquilo? Mede 2 metros de altura. Porque vai falar assim, vai falar que é aquele rolinho de algodão que você compra na farmácia. Não é daquele tamanhozinho não, gente. Não, são bobinas grandes aí, praticamente 2 metros de diâmetro, 2,20 metros de diâmetro, que pesam em torno de 2.400 quilos. Então, 2 toneladas, 2,4 a logística não é tão simples de bolinha. A gente fala bolinha, mas... Depois a gente pega essas bolinhas, essas bobinas grandes aí, são levadas para a algodoeira, que a gente chamava usina de beneficiamento. Né? Usina, o que é usina? Né? Ele é uma indústria, né? Uma indústria de setor secundário já, de transformação. Na realidade, ela só vai pegar esse algodão, desmanchar ele, retirar o caroço que está na pluma e limpar esse algodão, né? Porque esse algodão às vezes vai estar um pouquinho sujo, um pouquinho impuro, e aí você vai limpar. Então essa é uma sequência de máquina que você faz, que é um descaroçamento dele. Aí o caroço ele vai ficar separado, certo? E a pluma vai ser prensada em fardinhos, em média 220, 240 quilos, esses fardinhos. Esses fardinhos daí eles vão compor uma carga de um caminhão, né? E vão ser destinados para a indústria têxtil, de uma maneira geral. E o caroço ele é usado em N recursos, desde nutrição animal para pecuária, né, para indústria alimentícia, para margarinas, para óleo de chocolates. Mas aí o caroço você vai extrair o óleo dele ainda. Mas isso faz lá na fazenda ou aí você manda para a indústria de extração? Para extração para isso. Então eu posso tanto vender para a industrial, que vai fazer esse serviço, que é esmagar esse caroço e tirar o óleo de caroço de algodão. Certo. Muita dona de casa aí vai lembrar, vai ver lá. Tem óleo de caroço de algodão, um óleo nobre, um óleo mais difícil, um óleo mais consistente. Um dos segredos das batatinhas do McDonald's ser sequinha é o óleo de caroço de algodão. Olha, né? Só. Fica ela... Então você quer fazer batatinha melhor, sequinha, usa óleo de caroço de algodão. Ele tem um nível de como que chama, de ebulição lá, de chegar no nível de esquentar, diferente do óleo de soja. Por isso que tem alguns segredos aí para fazer, né? Então ele é usado na cozinha, né? na indústria de alimentação. As glicerinas são usadas em margarinas para fazer chocolates. Chocolate também. Também, olha só. Você está comendo algodão e não está sabendo. Pois é, tem muita coisa. E pode ir diretamente ele, sem ser esmagado, diretamente para uso de consumo animal. No caso da pecuária específica, você pode dar ele para o gado, que ele é uma proteína muito importante e muito relevante para a nutrição animal, para confinamento principalmente. Então, é um mercado bem importante. O capulho também ele vai para alimentação? O capulho ele pode ser deixado e decomposto como um adubo normal, que ele volta, ele tem bastante componente de matéria orgânica pura, né? Que ele é pura matéria orgânica, como ele pode ser destinado para alimentação. Como ele não pesa nada para você viabilizar um frete, então ele não é tão comum ser usado em alimentação animal. Entendi. Mas quem tem uma pecuária muito próxima, ele é um ótimo produto para nutrição animal. E aí esse algodão, depois você tirou a fibra, fez os fardos menores que você falou aí, 200 e poucos quilos, esse vai para exportação para poder ser beneficiado fora do país, ou ele recebe algum beneficiamento aqui antes de ir para fora? Então, ele tem as duas destinações. Você pode vender para o mercado doméstico, né, brasileiro, na indústria têxtil nacional, que vai pegar esse algodão e vai fazer o fio aqui no Brasil. Aí esse já vai para a indústria têxtil mesmo? Já é o consumidor final, já é a indústria têxtil. O consumidor final, perdão, né, para o industrial têxtil. Para a indústria final. Para a indústria final. Ou pode ser exportado também, em containers, você coloca, manda para Santos, lá é estufado em containers para ir para a indústria têxtil asiática, europeia, para fazer fio fora do país. Bom, acho que aí agora entra a Cooper Cotton. Não, pois é. Então... Na hora de fazer essa venda, entra a cooperativa? Na hora de fazer a venda, também pode entrar a cooperativa. As cooperativas, a gente nós criamos ela há 25 anos atrás. 25 anos? Cooper Cotton. Fundamos ela com
com uma finalidade inicial que era um pool de compras. Né? Começou como um pool de compras. Começou como um pool de compras para a gente ter uma força de compra maior. Né? Para quem não sabe bem o que é pool de compras, tem num episódio nosso da semana passada com o Paulo Lopes que ele fala muito sobre isso, sobre o pool de compras, que aí vocês vão poder entender melhor. O Alexandre vai falar uma diferença do pool de compras para a cooperativa. E aí, Alexandre, começou como pool de compras? Exatamente, a gente se organizou como um pool de compras, que é para você juntar as forças dos produtores para comprar mais volume, mais escala, né? E também para a gente ajudar a vender o nosso algodão com o incentivo que o Estado do Mato Grosso proporcionava na época, era o Promate. Nós vendíamos via cooperativa, porque existia um incentivo. Né? Incentivo para cooperativa. Para cooperativas, específico para isso, que tinha por causa do PIS e COFINS. Né? As cooperativas têm uma legislação diferente. Tem. Então, elas são incentivadas, né, PIS e COFINS, porque o regime cooperativo é diferente de um regime, a lucratividade da cooperativa empresarial é diferente. Exato, tem uma natureza diferente, Sim. tem uma legislação própria para isso. Então, nós nos juntamos em cooperativa com esses dois objetivos principais, né? Pool de compras e para comercializar o algodão especificamente, no mercado doméstico, que existisse incentivo para isso. Então, a cooperativa, a gente foi nascendo disso. E depois se desdobrou para inúmeros serviços que a cooperativa nos proporciona hoje. Né? Depois, com isso, a gente veio serviços de armazenagem, que a cooperativa nos presta. Né? Então, serviços de transporte, eventualmente a gente faz cotações de transporte em conjunto. Né? Alguns insumos agrícolas a gente compra fora, que não seja só defensivos químicos, outros insumos de natureza industrial, arame para algodoeiras, telas para algodoeiras, a gente compra em conjunto também. Né? Via cooperativa. Então, existe uma série de serviços que a cooperativa nos proporciona e a gente, na força da união em cooperativa, a gente conseguiu oferir. E essa força da cooperativa ajuda também você criar volume para vender melhor o produto? Também ajudou. Dá poder de negociação para vocês? Também, porque a cooperativa tem uma força maior, porque ela não fala de um produtor ou um grupo familiar, né? Ela fala de inúmeros grupos familiares. Então, a cooperativa tem um movimento conjunto, né? Ela quer dizer um dinamismo, uma união. Né? Então, o espírito cooperativo é esse, né? O espírito que a gente tem, isso também. Né? Eu acho que tem produtor que tem espírito cooperativo e tem aqueles que não têm, né? Que não tem esse espírito até porque ele enxerga como uma sociedade. E não é isso. Cooperativa é uma união de força, de esforços e de pessoas no mesmo foco, né? Então, nós temos o espírito cooperativo, por isso que a gente está aí há 25 anos na Cooper Cotton com esse intuito mesmo. Então, a gente já vários momentos a gente já vendeu junto, né? Como cooperativa, como um movimento único. Há momentos em que isso não foi possível, mas há momentos em que isso foi possível e foi relevante. Então, é muito de sazonalidade essa questão de vender junto. Agora, de comprar junto é sempre. A cooperativa sempre tem esse foco, esse perfil e essa destinação aí como ponto mais relevante. Apesar de nós tratarmos o programa para falar pelo agronegócio, nós gostamos sempre de chamar a atenção das vantagens que traria para o produtor trabalhar como cooperativa. Uhum. Você, com sua experiência em cooperativa, qual você diria que serão as grandes vantagens de trabalhar como cooperativa? Além da questão que você falou, da questão de compra, você acredita que essa seria a solução, por exemplo, a pequenos produtores se juntar em cooperativa, uma associação, para poder efetivamente fazer frente a negociações em que eles não teriam força se fosse fazer sozinhos? Eu acredito, sou bem crente nisso, sabe? Você é um cooperativista? Eu sou cooperativista, realmente acredita? sou, eu acredito na força, acho que o cooperativismo ele tem essa força, ela tem essa fortaleza, né, de entender, o cooperativismo ele tem que entender, o cooperado, perdão, ele tem que entender que ele está em conjunto ali, que ele vai ter momentos em que ele vai ter que deixar o lado individual dele de lado e trabalhar no coletivo. Então, esse espírito cooperativista é que ele tem que ter isso na mão. Isso a gente vê nas cooperativas de crédito, você vê em cooperativas agora agrícolas nesse sentido, muito claramente. Se ele está junto, ele vai ter força, ele vai entender e ele vai ter uma coisa importante, que é uma troca com os outros cooperados, com os outros produtores.
esse benchmark, essa troca que ele vai fazer com os outros, isso tem uma relevância enorme também. Porque é uma forma de você se aproximar também do teu colega, do teu colega de profissão, teu produtor, Não igual é você, não é concorrente. Ele está junto contigo, está sofrendo as mesmas dores, né? Então, se ele entender esse espírito, ele tende a ter mais sucesso. Eu acho que é isso. E tem uma oportunidade grande. Como você falou, isso dá mais fortaleza, dá mais força, dá mais poder de barganha para ele, tanto para comprar quanto para vender. Né? Além das vantagens tributárias que uma cooperativa tem, porque tem uma legislação própria para isso. Porém, também tem uma legislação própria que impede, às vezes, de você tirar a lucratividade da cooperativa, você tem que deixar o dinheiro lá mesmo. Né? Então, existe uma legislação específica para isso. Né? Mas eu sou um cara que acredita muito em cooperativa, no espírito da cooperativa. Sou cooperado com muito orgulho há muito tempo, né? Presidi a Coopercotton realmente durante dois mandatos. Então e meu pai presidiu primeiro, depois eu presidi. Então a nossa cooperativa já está na segunda geração. Então são filhos de cooperados fundadores que estão presidindo hoje, né? Então hoje é o Guerreiro, que é que planta em Campo Verde, planta em Campos de Julho. Ele é filho de um produtor fundador também, então é presidente. Mas já o Egídio Trojan também filho, o pai dele também já foi presidente. O Vitor Grisan também, que é um produtor da Tropical, o pai dele já foi presidente, ele já foi presidente. Então é bem isso aí, de pai para filho. Então esse movimento contaminou também a sucessão. Isso foi importante. É importante. Isso é importante. E a Cooperativa de Cotonicultores de Mato Grosso. Cotonicultor é o produtor de algodão. Exatamente. Cotonicultor é o produtor de algodão. É o nome de cotonicultor, é isso. E não necessariamente somos só cotonicultores, né? Você viu, nascemos como cotonicultores. Hoje a cooperativa ele é mais relevante hoje em soja do que em algodão. Porém, a gente mantém o nome de algodão de cotonicultor. Ah, mas então a cooperativa ela não trabalha só com a produção de soja, não? Ela de soja, perdão, do algodão, não? Não, os cooperados são produtores de soja, de milho, de algodão, pecuaristas. Né? Ele teve cotton no nome por conta da origem. Né? A origem foi cotonicultura, foi o motivo que nos juntou, foi isso. Mas a história da nossa cooperativa ela é bem mais ampla e ela é bem mais relevante em outras commodities, em soja, em milho, em pecuária. Ela evoluiu para uma cooperativa de produtores em geral. Exatamente. Mas é requisito para entrar para essa cooperativa, para ser um cooperado, ser cotonicultor ou não? Se eu for, por exemplo, pecuarista, eu posso fazer parte da cooperativa? Pode, não é requisito. Então o cotton está no nome, mas para marcar a nossa origem, não para determinar quem entra ou quem sai. Então é interessante isso. É interessante, é um case de sucesso em cooperativas, em questão de cooperativas. É na nossa terra aqui de Rondonópolis, então a gente tem orgulho porque ela começou aqui em Rondonópolis? Começou aqui, é nossa. Mas hoje está no estado todo. Hoje tem produtores do estado todo, mas ela é aqui de Rondonópolis, a sede dela é em Rondonópolis. Surgiu aqui? Surgiu aqui, na frente do Horto Florestal aqui de Rondonópolis, nós estamos lá na nossa estrutura, então é lá que é a nossa casa. Ah, que maravilha. Tá, falando de cooperativa, vamos falar também das associações que você faz parte. Da Brapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, e da AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão. E você falou da cooperativa, qual a principal diferença entre uma associação e uma cooperativa? As duas não têm por finalidade ajudar a coletividade? Tem como uma razão, as duas têm a mesma razão, mas são coisas bem diferentes, né? Uma associação vai representar os interesses daquela categoria como um todo, né? Dos produtores de algodão, no caso da AMPA, né? A Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. É uma associação entre nós, produtores de algodão do estado, aí sim tem que ser necessariamente produtor de algodão e só produtor de algodão, porque nos representam. E qual é o motivo disso? Você juntar todos os produtores para uma mesma mesa de interesses, né? Então, o que nos atinge enquanto produtores de algodão, politicamente, tributariamente, comercialmente, e que ações que a gente pode tomar enquanto nessa categoria de produtores de algodão, né? Então, ações de marketing, ações políticas de convencimento político nacional, estadual, da nossa cultura de algodão, né? Prospecção de negócios como produtor de algodão, como associação. Porém, não é como um negócio. A Coopercotton é um negócio. A Coopercotton é uma junção de produtores com uma cooperativa em cima de uma lei e uma empresa. É uma empresa, né? A cooperativa é uma empresa. É um CNPJ. A associação
ele é uma organização onde produtores se juntam para um interesse e uma finalidade comum. A busca do benefício de todos, Do mas benefício muito de todos. mais uma questão de relacionamento, Institucional. de institucional. Institucional. A AMPA é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão. Além dessa questão institucional, em tratativas com legislação, por exemplo, com o governo do estado para incentivo da produção, vocês investem também em pesquisas? Investimos muito em pesquisa também. Pesquisa, desde o início. Desde o início a gente investiu em pesquisa para desenvolvimento de sementes, para adaptação de sementes de algodão no Cerrado, né, na nossa cultura aqui, né, que é uma cultura. O algodão também veio migrando do Paraná, de São Paulo, até se adaptar aqui no Cerrado. Então a gente teve muito investimento em pesquisa para isso, né? Então a gente tem um Instituto Mato Grossense de Algodão, que é o IMA, né, do qual a gente tem centros de pesquisa, 5 centros de pesquisa no estado do Mato Grosso, né? Um em Rondonópolis, um em Campo Verde, um em Sapezal, um em Sorriso e um em Tangará, se eu não me engano. Então, onde a gente desenvolve variedades, onde a gente tem pesquisa onde a gente tem treinamento e capacitação de colaboradores associados. Então, é um trabalho bem bonito também. A gente tem escola de beneficiamento de algodão para treinar e capacitar colaboradores dos associados, né, promover cursos, workshops de melhoria, de qualidade de algodão, tanto da condução quanto do beneficiamento de algodão. Então é um trabalho bem bacana, né? Além disso, a gente tem uma cooperativa que saiu e nasceu disso, que chama Condeagro, para comercializar as sementes que a gente desenvolve aí. Então olha que desdobrou isso, né? Então começamos como uma associação, fizemos um instituto de pesquisa que chama IMA, Instituto Mato Grossense de Algodão, e disso derivou uma outra cooperativa específica para comercialização que chama Condeagro. Então, isso tudo no movimento que nascedouro foi a associação. Negócio gerando negócio. Negócio gerando negócio. Pela escala que tomou e pela importância que tomou, né? Você falou de variedades de algodão, e aí me veio uma dúvida aqui. Tem diferença, por exemplo, da pluma do algodão, da fibra de uma produção de uma região para outra, de uma variedade para outra, daqui se plantava lá no Paraná, daqui planta aqui, ou daqui era importada? Tem que é feita, por exemplo, na Ásia? Tem muita diferença isso? Tem particularidades de cada variedade que são características intrínsecas que a gente fala. Um pouquinho mais técnico, às vezes, para o ouvinte entender, porque o algodão tem umas coisas de textura, que tem a ver com comprimento, né? Então você tem uma fibra, variedades que são mais compridinhas, mais longas, mais curtas, mais resistentes, né? Tem resistência também. Resistência. Então o algodão ele passa por um exame laboratorial que chama HVI, né? Que é um exame de laboratório qual vai medir o quê? A espessura do fio do algodão, que a gente chama micronair. É bem técnico, né? Às vezes, tomara que não pareça chato pro ouvinte aí. Micronair é a grossura do fio do algodão. Resistência, que daí a gente sabe que resistência é para isso, né? Por que resistência? Para saber se resiste mesmo a impacto, se não quebra fácil. E o comprimento. Porque o comprimento dá maciez, dá leveza. Então, isso são parâmetros que a gente tem, e cada variedade tem uma particularidade, e cada região também você tem algumas variações onde o algodão se comporta diferente. Né? Tem a ver com a maturação do algodão, né? Se ele é maduro, se não maduro, se está colhendo no tempo certo ou não. Né? Então você tem o quê? Eu vou fazer uma camisa fina. Então vai priorizar quem vai te comprar, ele vai olhar o comprimento da fibra. É um pouquinho melhor. Uma textura, uma leveza, né? Não sei quantos fios que vai comprar um algodão egípcio, o que é uma fibra comprida. O segredo dele é uma fibra muito comprida. O Brasil não produz fibra longa. É o algodão pima. O Brasil não produz. O Peru produz, o Egito produz. O Brasil não produz isso. Que é um algodão fibra longa que é beneficiado de uma forma diferente do nosso, não é com serras, né? É um algodão com característica e variedade diferente. O algodão brasileiro, ele tem o quê? Ele tem uma resistência muito boa, então ele é bom para fazer denim, jeans, né? Uma coisa mais resistente, né? Mas não tem uma fibra longa. É uma fibra que faz bastante camisaria, faz bastante roupa de work, né, de trabalho, né, lençóis e tudo. O Brasil é muito bom para esse tipo de produto. Mas não tecido mais fino... Ele faz também. A gente tem características para algodão, porque a gente produz tanto algodão hoje no Brasil que a gente tem algodões disso, mas não aquele específico para fazer isso, que é o algodão pima que a gente fala. Algodão fibra longa. Muita gente olha umas camisas aqui, algodão pima, né, que é uma fibra bem longa, que é beneficiado diferente, produzido de uma forma diferente. Mas o que me chamou a atenção, na hora que você falou de laboratório,
da extensão que vai as áreas que estão envolvidas na produção. Uhum. Então você começa lá da semente, estudo da semente, desenvolvimento de novas variedades, depois de planta vem os agrônomos, vem estudo de terra, do solo, clima, colheita, maquinário, depois o pessoal para poder fazer o beneficiamento e ainda vai para o laboratório para determinar a espessura de fibra, comprimento de fibra, resistência. Então essa cultura ela envolve muita coisa. Então se alguém quiser às vezes alguém está assistindo e fala assim, não tem nada a ver com agronegócio. Mas, de repente, o que você faz pode vir fazer parte do agronegócio. Você é de laboratório, por exemplo. Sem dúvida. Quer avançar nisso, quer estudar sobre isso, ou você quer entender mais sobre maquinário. Não, eu sou da indústria de equipamentos. Você quer entender mais sobre maquinário, de repente você tem vaga para trabalhar em manutenção de maquinário, que trabalha nessa área, tanto da indústria quanto das máquinas de colheita. Sem dúvida. Você gosta de terra, depende, você vai poder trabalhar com agronomia nessa área, pesquisa, enfim, tem necessidade de mão de obra, Alexandre, ou esse mercado está saturado? Temos muita necessidade de mão de obra. Tem vaga? Temos vaga, principalmente em eletroeletrônica, em telemetrias. Olha só, porque a agricultura hoje está pedindo o quê? Informações mais técnicas, mais precisas, porque as máquinas são muito tecnificadas hoje. E a gente não tem profissional que decifra muita coisa que a máquina dá. Então, é igual um relógio, igual um celular. A gente não usa a potencialidade que a gente tem um equipamento. Então, equipamento agrícola é a mesma coisa. Então, ele dá um nível de informação na telemetria de uma máquina que ele pode ser muito produtivo e a gente não tem mão de obra para entender tudo o que a máquina oferece. Então, a gente tem um campo enorme. Hoje pensando em eletrônica de máquina, em área elétrica, em engenharia, a gente tem um campo absurdo de trabalho para isso. Né? Para ser explorado, para ser melhorado, a gente pode melhorar muito. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na questão de tecnologia, do que a máquina pode oferecer, da inteligência artificial pode contribuir para o nosso agronegócio. Ele não vai só gerar desemprego, não, ele vai gerar outros empregos mais qualificados, gente que for estudar, gente que for entender um pouco disso. Eu acho que vai migrar muita mão de obra de um setor para outro setor. Mas a gente vai gerar muito emprego ainda em áreas de análise, né? Analistas que sejam muito bons para entender e decifrar performance de máquina, performance de pessoas, de operadores que fazem mais com menos, que economizam, que fazem, porque as máquinas hoje dão um nível de informação muito grande e a gente não consegue usufruir e não consegue extrair e nem conseguir fazer a leitura adequada para isso. Eu falo enquanto agricultor que a gente sabe, e é uma das dores que nós temos, a gente sabe que tem muito a evoluir nisso. As máquinas evoluíram bastante e nem quem desenvolve elas consegue nos mostrar o quanto elas conseguem ser eficientes e nos gerar um resultado melhor se a gente souber extrair tudo que elas podem oferecer. A gente está falando aí, Alexandre, dessas potencialidades de cargos que se tem necessidade de contratar. Nós estamos falando aí de salário de em torno de quanto, assim, para uma pessoa se situar? O salário médio hoje, você pensar uma pessoa capacitada que tenha uma depende da área, tá? Também, né, Leonardo? Vamos colocar um bom operador de máquinas hoje, que faça operação de máquina, na faixa de uns R$6.000 bruto é o salário médio de um operador, e aí cada empresa vai ter seus benefícios que possam agregar um pouco mais, mas o salário médio aí é uns R$6.000 hoje, que olhando para a nossa realidade é uma boa remuneração, né? E pode galgar mais do que isso se tiver alguns benefícios que podem ser agregados. Não, porque você fica falando isso, de repente, quem está nos ouvindo, que não é do agronegócio, de repente é uma baita oportunidade. Você está aí numa grande cidade, não está conseguindo colocação, entende de tecnologia, está aí dirigindo o Uber, não está conseguindo tirar nem metade disso direito. De repente, sua oportunidade está aqui no sertão, está aqui no Mato Grosso, que a gente chama de sertão porque está no centro-oeste e tudo, mas que tecnologia está aqui, desenvolvimento, cidade, qualidade de vida, está no interior.
De repente você está assistindo isso aí, de repente tem uma grande oportunidade para vocês virem aqui para o Mato Grosso e começarem a trabalhar com agronegócio. Se quiserem vir, sejam bem-vindos. O Mato Grosso recebe todo mundo de braços abertos, como nos recebeu, né, Alexandre? Como nos recebeu. Como nós nos somos recebeu. E olha que nós desse... viemos há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Eu hoje já me considero mato-grossense com o maior orgulho do mundo. Estou há muito tempo. Sou catarinense de nascimento também com orgulho, mas assim, eu me considero rondônapolitano, mato-grossense. Para minha história feita aqui, a história da minha família, é onde a gente ganha o ganha-pão da nossa vida, onde meus filhos são criados, onde meus filhos nasceram. Então eu tenho o maior amor por esse Mato Grosso aí. Graças a Deus. Vamos lá, vamos falar agora da Abrapa, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Aí a conversa muda de nível, né? Enquanto a AMPA trabalha aqui a nível de Mato Grosso, a Abrapa já é Brasil e afora. Exato, a Abrapa, ela é a associação brasileira do qual a AMPA é congregada nela. Ela né? é congregada, a AMPA faz parte dela. Faz parte da Você Abrapa. é vice-presidente da AMPA e vice-presidente da Abrapa também. Exatamente, a gente tem uma escala de governança nas associações, do qual a gente vai se posicionando e vai galgando degraus porque já pertence à diretoria. Então, eu sou o atual terceiro vice-presidente da Abrapa, né? E porque lá tem uma escala de primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, né? Além do presidente da Abrapa, e a AMPA também tem a mesma figura, de primeiro e segundo presidente, vice-presidente. Então, eu sou primeiro vice-presidente da AMPA e terceiro da Abrapa. Então, quer dizer, uma tendência que eu possa vir a assumir a Associação Mato Grossense, é uma discussão que você vai ter no futuro, ou a Associação Brasileira também, né? Qual é o papel da Abrapa? E a Abrapa, a função dela ela é congregar todas as associações estaduais. Cada estado tem sua associação, um estado que planta algodão, né? Que tem associados que plantam algodão, porque tem produtores de algodão em São Paulo, tem produtores de algodão no Piauí, no Maranhão. Então, cada estado tem a sua associação estadual. Nós estamos falando de quantas associações no Brasil hoje? Eu não me recordo, eu acho que são 9 associações. 9 associações. 9 estados que têm produtores de algodão. Exatamente. E 9 associações constituídas. Né? Dos quais a AMPA é a mais relevante, porque é a que planta mais área, né? 65% que você falou da produção brasileira. Depois e a segunda vem a Bahia. A BAPA é muito importante, bem relevante, quase 30% também do algodão brasileiro. E os outros ficam com 35%. Os outros são mais diluídos, menos área, né? No Brasil todo, então eles são menos relevantes em área, né? Mas são importantes como história e como composição da Abrapa, né? Então, o papel da Abrapa é exatamente congregar todos os interesses de todas as associações estaduais e trabalhar ele como interesse nacional, né? Como um lobby dentro da política governamental do Brasil e como instrumento de marketing para a comercialização no Brasil, do algodão brasileiro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? O Brasil se tornou o maior exportador do mundo fazendo isso, promovendo o algodão ao redor do mundo, mostrando que o Brasil começou a produzir, porque não é uma história simples e fácil, né? Você começar a produzir lá e mostrar para o asiático, olha, eu estou produzindo algodão agora, né? E do nada o asiático começar a consumir um produto vindo do Brasil, desconhecendo totalmente. Então, foi um trabalho árduo, né, ao longo de muitos anos, que eles foram conseguindo consumir e entender o algodão brasileiro pelas particularidades que a gente comentou agora há pouco, né? Então, nenhum algodão é igual ao outro, né? Então, a gente foi conseguindo mostrar e eles gostarem do nosso produto, gostaram da nossa produção, entenderem a nossa performance. E hoje o algodão ser o número 1 do mundo de exportação, né? Nós passamos nos Estados Unidos, que é um motivo de orgulho, né? Muito grande, porque o algodão, a Associação Americana tem mais de 100 anos. Então, porque muita gente que assistiu filmes antigos aí, E o Vento Levou, vai lembrar? Isso tem o quê? 50 anos atrás? Se passava uma fazenda de algodão, pouca gente lembra, né? Muitos filmes, Mississippi em Chamas, tal, eram tudo filmes onde os negros eram colhedores de algodão. Vai lembrar, muita gente vai lembrar em casa aí que, olha, eu assisti o filme, é verdade, o cara catava algodão na mão. Então tem muitos filmes onde tem uma fortaleza americana que o algodão era uma grande força motriz do país, da agricultura do país. A cultura americana tem muito forte nela a cultura do algodão. Muito forte. E a bolsa que regia isso, hoje a bolsa de Nova York cabe falar. A bolsa que rege o preço, que norteia o preço do algodão no mundo é a bolsa de Nova York. Tanto do algodão quanto do cacau, quanto do café. E a bolsa de Chicago é a que norteia os preços de soja e de milho e de trigo. Então, a importância das bolsas americanas que norteiam o preço praticamente do mundo todo. Eles baseiam
os preços no mundo todo. Mas na época em que os Estados Unidos, falando há 100 anos atrás, era Liverpool, na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial. Para muito estudante de história, é verdade, o que era a Revolução, que era a Revolução Industrial? Era a máquina de tear lá, que fazia o quê na Inglaterra? Foi o primeiro lugar onde se começou a industrializar e onde começou o movimento de Revolução Industrial. São os teares de algodão americano importado para Liverpool, na Inglaterra. Olha que a história é bonita, né? É uma história bonita, que a gente aprende a conhecer e aprende a gostar. Eu tive a oportunidade de ir para Liverpool algumas vezes, porque é uma tradição. Liverpool ainda recebeu alguns jantares de produtores e de traders de algodão, e lá tem toda uma história do algodão. É muito bonito de você ver e entender. Que chegava no porto, os navios a vapor, com algodão americano, a granel, sem ser prensado, lá iam para as indústrias que faziam os teares lá antigamente. Então, é onde nasceu. Então, é muito bonito a história. Bacana. É muito bacana. E falando em história, conta um pouquinho da Cotton Brasil. O que a Cotton Brasil tem a ver com a Brapa? Você está vendo você usando essa camisa da Cotton Brasil? Cotton Brasil é um programa que nós temos na Brapa de divulgação e de marketing do algodão brasileiro, né? Então é um programa de que nós promovemos o encontro entre os vendedores do Brasil, que são os produtores de algodão, e os compradores na Ásia e vice-versa. Trazemos os compradores da Ásia para cá, para também conhecer as fazendas do Brasil, conhecer os produtores. Então é um programa de sucesso, que a gente tem o apoio da Apex, que é um governo federal, através do governo federal, também nos apoia, né, para fazer essa promoção do algodão brasileiro e para a gente conseguir ter essa fortaleza de ser o grande exportador de algodão no mundo. Então, o nosso papel desse Cotton Brasil é isso, é o marketing e a promoção do algodão brasileiro, né? Que a gente continue adentrando e colocando o nosso produto ao redor do mundo, aí onde os países são. E trazendo também industriais para conhecerem o algodão. Porque nada mais gratificante que você trazer um paquistanês, onde o Paquistão é um país que é bem relevante no consumo do algodão, trazer o paquistanês para olhar o que é o Mato Grosso. O que são as fazendas do Mato Grosso, olhar o algodão aqui. Então, aproximar esse mundo, né? Porque é tão distante, é tão diferente ele olhar um algodão que em pequena escala na Índia ou no Paquistão, que é colhido à mão, que são micro-hectares aí que eles vão colocar, são agricultura familiar, de uma agricultura de larga escala brasileira, né? Então ele entender, enxergar, ter credibilidade que o produto aqui é feito, é tratado e cuidado, que aqui é uma agricultura empresarial, e isso é bacana eles olharem. Então a gente traz chineses, coreanos, vietnamitas, paquistaneses, industriais para conhecer o algodão e as fazendas aqui no Brasil. E vice-versa. E a gente faz missões comerciais onde a gente vai, a gente chama, fazemos workshops em cidades estratégicas nos países para a gente promover o algodão brasileiro, fazer uma troca de informação, ou eles já conhecem o algodão, então a gente trocar e perguntar como está acontecendo, como está sendo o consumo, a adaptação do algodão, o que está funcionando, o que não está. Então, é uma troca constante, é um marketing constante que a gente tem que ter. Porque o americano faz isso muito bem. A gente percebe isso, a gente viajando e tendo as missões. O americano isso tem na raiz, o americano tem vários adidos comerciais, onde ele pratica isso com muita intensidade. Então, ele está muito presente. Então, onde a gente está presente, está o americano lá também, querendo vender o dele. Eles têm o Cotton USA, que é o Cotton americano, com orgulho, que eles obrigam o industrial a comprar algodão americano e exportar para lá com alguns incentivos. Porque eles exigem que o industrial use algodão americano e também exportem para eles o fio de algodão americano. Então é uma coisa que o Brasil podia copiar também, incentivar e ter esse tipo de coisa, porque a concorrência é dura conosco. A gente não tem subsídio como os americanos têm, nesse sentido que eles são muito subsidiados para continuar plantando e são muito incentivados para que mantenham no campo, que desenvolvam, e a gente não tem esse incentivo, né? Porque óbvio que a gente não tem o capital que o americano tem, né? O Brasil não tem esse dinheiro, ele dá um apoio institucional, mas não consegue ter esse tipo de medidas que os americanos fazem, muito bem feito. No Brasil não tem incentivo e quando se fala do crédito não está difícil. Caro. E quando se pede ajuda para poder diminuir os juros, o pessoal cai matando em cima falando que o produtor está sendo beneficiado demais, mas ninguém faz conta de como é que isso funciona. É difícil você convencer. É difícil negociar e você conversar sobre isso, né? É muito difícil você entender
que você precisa fomentar uma atividade para transformar como o agro transformou hoje, virou uma potência e uma mola propulsora do Brasil, aí com quase 30% do PIB. Mas não foi a base de subsídio, como muito ouvinte entende. O cara fala, não, mas os caras foram subsidiados para fazer isso. Não é da forma que muitas vezes a notícia chega para eles, né? A atividade agrícola não se sustenta com juros elevados. Nunca se sustentou, então precisa ter juros mais baixos para conseguir você fomentar uma atividade e ela conseguir crescer. Então é bem diferente. E a gente compete com muitos países que subsidiam diretamente. Não é nem que dá o crédito barato, dá dinheiro mesmo. Toma aqui o cheque para você poder trabalhar. Dá dinheiro. É como se ele estivesse contratando o produtor para trabalhar. Fora o universo de seguros que eles têm que a gente não tem, né? Então, o custo deles é mais baixo? Muito mais baixo. E eles têm um universo de seguro estruturado, com uma intempérie climática, que tem a cobertura integral. Tive um desastre climático aqui, consegue comprovar, ele põe um checão lá. E nós não temos isso, né? Então a gente não tem instrumentalizado. Então, nossa concorrência em algumas culturas é bem desleal, né? E é uma proteção muito grande de subsídio governamental em cima disso, né? Então, é uma concorrência bem pesada. Você deve lembrar, muitos anos atrás, o Brasil teve talvez a única vitória da OMC foi no algodão. Na Organização Mundial do Comércio, o Brasil teve uma vitória, eu acho que cerca de uns 16, 17 anos atrás, contra o subsídio americano, e ficou provado que eles eram uma concorrência desleal. E o Brasil ganhou. Então foi uma vitória que nós tivemos, talvez a única que eu me lembre, no universo comercial mundial, onde a gente conseguiu provar que o subsídio estava tendo uma concorrência desleal e desfavorecia muito o cotonicultor. Bacana. A Cotton Brasil, quando a gente fala da Cotton Brasil, ela é responsável, então, pela divulgação do algodão brasileiro no exterior. Ajudar a vender, um programa para ajudar a vender, para fazer propaganda do nosso produto. Exatamente. Para falar bem do nosso produto. Exatamente, falar bem do nosso produto. Eu já tive experiência de ver, quando, por exemplo, os chineses vêm aqui para visitar as fazendas, os confinamentos das fazendas, ficam abismados como é que a gente consegue produzir o tanto que nós conseguimos produzir e com sustentabilidade. Que muita gente gosta de falar que não, mas a produção é sustentável. Você consegue manter hoje 33% das reservas ambientais estão dentro das fazendas que o próprio produtor tem que manter, fora os parques nacionais, enfim. Mas o produtor tem que manter a preservação. E no algodão, imagino que seja da mesma forma também. Como é que é a reação, por exemplo, quando vem o pessoal de fora para visitar as fazendas, que vem a produção de algodão, vê os cuidados que são feitos, a forma como é feito o algodão aqui? Eles se assustam com isso, com a extensão das áreas, com a profissionalismo da produção, ou para eles isso é normal? Não, eu comentei anteriormente exatamente isso. Eles sempre um ponto muito positivo, sabe? Você vê uma surpresa positiva do lado deles, de olhar, conhecer o nível de organização que o produtor brasileiro tem, né? O cotonicultor, no caso, quando ele é muito organizado, é muito responsável socialmente, ecologicamente. Então, eles percebem isso, eles elogiam muito. A vastidão que o Brasil tem em terras é uma coisa incrível, né? A aptidão, eles se impressionam com o regime... o relógio que é o clima do Brasil em relação a isso, é uma dádiva que o Brasil tem, né, em relação a permitir. Essa questão de 2 safras é uma coisa muito rara no mundo todo, né? Então isso é outra surpresa que eles têm, que é uma coisa incrível, né? Eles falam, meu Deus, uma oportunidade que nós temos aqui. Vamos pensar no Mato Grosso, é incrível, né, em ter 2 safras. Então eles se impressionam sempre positivamente com a estrutura dos produtores, com o nível de organização empresarial dos produtores. Então, é sempre uma grande surpresa. Eles nunca estão preparados para isso, né? Então, isso é bacana para a gente, né? Porque isso é um orgulho que o produtor tem que ter, eu acho que o agro tem que ter, de uma maneira geral, né? De que ele consegue mostrar que ele está evoluindo. Temos pontos a melhorar? Temos pontos a melhorar, não tenha dúvida, que vai ter sempre coisas para melhorar, para aprimorar, mas a gente já evoluiu muito e a gente está num caminho muito grande. Eu acho que se o Brasil tem setores que a gente fala, às vezes em primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, o Brasil é primeiro mundo no agro, isso é sem dúvida nenhuma.
E a gente tem que ter orgulho disso. Jamais querer jogar para baixo. Acho que esse que é o problema nosso, né? O brasileiro tem uma tendência de querer apontar alguma coisa de sucesso, a gente quer apontar, quer achar algum problema, né? A gente não tem uma cultura de ter orgulho daquilo lá. Não, pô, a gente tem que ter orgulho, gente. Síndrome não de pode. vira-lata, sempre achar que é pior que os outros. Ou pior que os outros, ou que conquistou aquilo, gostou daquilo de alguma forma. Não, a gente tem que ter mérito, tem que admirar. Então, tem culturas que a gente percebe viajando que o cara tem orgulho daquela empresa, tem orgulho daquele negócio. E o brasileiro perde um pouquinho isso. Eu acho que é uma questão que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade, que eu acho que assim, a gente tem que ter orgulho das coisas que funcionam no Brasil. E temos razões para isso, né? A gente já teve muito orgulho da seleção brasileira, pô. Não teve, mas temos que ter orgulho. A gente tem orgulho 5 vezes. Então, coisas boas a gente tem que ter orgulho, né? A gente tem que ter orgulho. Eu acho que O nosso algodão é motivo pra gente ter orgulho. é motivo pra gente ter orgulho. E eu acho que o agro a gente tem que ter, não só o algodão. Eu acho que assim, o agro brasileiro tem que ter orgulho dele, da pecuária, da nossa eficiência, né? Não só dos problemas, é olhar sempre as coisas boas. Você tem o copo meio cheio, vamos olhar sempre o copo meio cheio. Ter orgulho das coisas boas, sempre. Eu acho que esse é um grande recado que a gente tem que pensar assim, tentar levar para fora, é isso. A gente ter orgulho de uma grande empresa nacional, né? Não buscar sempre os problemas. Você me fez lembrar um programa dos nossos mais antigos, do professor Flávio Portela, que ele fez o doutorado dele lá nos Estados Unidos, e lá sempre foi a referência para a nutrição animal, enfim, para a agricultura em geral. E a diferença que é hoje. Hoje eles estão vindo de lá para cá para ver como é que estão os estudos, o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. A gente está virando referência até para eles, para buscar do que a gente está fazendo em desenvolvimento. E a pesquisa do algodão, ela hoje no Brasil, a nível de comparação com os Estados Unidos, por exemplo, ela está no mesmo pé, tá na frente? Como é que está isso? Ela está no mesmo pé. Tem os grandes players aí que são multinacionais que dominam em escala mundial, né? Como uma Bayer, né? Como uma BASF, como uma Corteva, que eles estão presentes no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Na China, e tem os nossos locais aqui, a nossa pesquisa local, que é o que eu te falei agora do Instituto Mato Grossense. Nós temos a TMG também, que a gente tem que ter orgulho, que é brasileira, que tem o centro de pesquisa em Londrina como central, mas tem outros locais e pontos dentro do Mato Grosso. A TMG também é uma desenvolvedora de algodão, que a gente tem que ter orgulho. Então a gente está hoje em pé de igualdade em relação à pesquisa. Por que a gente fala em pé de igualdade? Que nós temos a tropicalização aqui. O algodão, a agricultura brasileira, ela é tropical, é diferente da agricultura americana, da agricultura australiana. Então a gente tem coisas típicas daqui, que não terão réplica nos Estados Unidos nem na Austrália. Porque não tem como copiar. Não tem como copiar. Nos Estados Unidos se renova, se apaga todo ano. O que se renova, se apaga? Você tem uma temperatura abaixo de zero, você tem nevasca de aba 4, você zera as pragas. No Brasil você tem uma ponte verde o ano todo. Então é diferente, você não tem zerar as pragas, né? Então uma situação que existe diferente no mundo todo. Na Austrália você tem uma seca maior, você tem quase tudo irrigado. Então o teu concorrente é diferente, a preocupação deles é outra, é com água, é como eles vão reservar a água deles, como eles vão preservar, como eles vão ter água disponível para a agricultura. A nossa é diferente. Então a gente fala em tropicalização de pesquisa também. Então o que é isso? É você se adaptar para a nossa realidade. De nada adianta vir com um material, com uma genética de outro país, que você não se adapta à realidade daqui. A gente fala em tropicalização aí, né? Às vezes de veículos, mas a gente tem principalmente de agricultura, né? Sensacional, é motivo para a gente ter orgulho mesmo da produção brasileira, do agronegócio brasileiro, né? Eu acho que eu acredito que sim. Eu admiro como essa informação que você falou da nutrição. Eu também tenho orgulho demais quando a gente está ali em linha de frente, em vanguarda nisso, porque eu sei por que a gente admira, porque a gente tem menos recurso. Então, se você tem menos recurso e consegue fazer com menos recurso do que os americanos, por exemplo, é motivo de orgulho. A gente não tá com uma condição, a gente está com uma condição desigual, e às vezes pelo empreendedorismo, pela força, pelo dinamismo, pela garra mesmo do brasileiro, a gente está conseguindo chegar, igualar e ter boas cabeças. A gente tem um nível de instrução das nossas universidades, faculdades, menor do que os outros países. Então, parte por aí, né? Então, a gente vê sucesso no nosso agro com menos recurso e conseguir fazer isso é motivo de orgulho, sim, sem dúvida nenhuma. Em todos os setores aí, eu acho que é fantástico. E a gente faz tudo isso, está fazendo para as próximas gerações também, né, Alexandre?
Com Você é, Fábio, certeza. você da empresa familiar, já é a segunda geração. E como é que tá vindo a terceira geração aí? Pois é, nós temos que capacitar ele. Eu estou falando dos meus filhos, eu tenho meus primos, meus sobrinhos. Eu tenho um primo no negócio, meu primo Daniel, que ele também está na atividade. Ele também é nosso diretor agrícola, então ele toma conta de unidades hoje no Médio Norte, aqui perto da Serra da Petrovina, aqui próximo. Ele tem os filhos dele já encaminhados para isso, para trabalhar ou conosco ou para se formar se capacitar, né, como sucessores, né? Então, eu tenho os meus filhos com a mesma ideia e tenho meus sobrinhos também. Então, quer dizer, governança familiar é isso aí, a gente tentar pensar na sua empresa como hoje e pensar no futuro como eles, né? Às vezes nem todos vão ter aptidão e vão ter vontade e vão querer trabalhar na empresa familiar como agronegócio, mas acho que todos têm que conhecer e valorizar de onde vieram. Acho que o segredo disso é conseguir transmitir para eles o quão importante é da onde a gente veio, como a gente ganha dinheiro, né? Como a gente tem os nossos valores, como a gente tem como a gente formou o nosso caráter e que eles façam disso um norte, né? Agora, necessariamente trabalhar como empresa familiar ou não, uns vão, outros não vão, uns vão ter vontade, outros não vão ter vontade, mas eu acho que assim, o norte é você ter respeito pela história, né? E a gente está capacitando. Acho que o caminho deles o sonho nosso, vamos pensar assim, nós como empresa familiar é que alguns venham trabalhar conosco, venham somar força, venham ajudar a crescer a empresa, né? Que esse é o nosso objetivo. Eu como pai quero que meus filhos se desenvolvam, que sejam responsáveis, que tenham bons valores, e aí a partir disso vão traçar o caminho deles, né? Eu ia pedir para você deixar uma mensagem para eles, mas você já fez isso, já está... Já, eu acho que é isso aí. Sensacional. Eles que ouçam aí e que vão escolher. Primeiro os valores, né? Eu acho que os valores que cada empresa tem, que cada pessoa tem, consegue transmitir. Se a gente conseguir transmitir os valores e eles fizerem o caminho e a história deles, que cada um desenhe a sua história, né? Seja trabalhando numa empresa familiar ou não, mas que eles construam uma caminhada boa. Esse é o legado que a gente tem que deixar para eles, né? Formar pessoas e formar gente. Se eles já quiserem continuar esse caminho que já está traçado, sejam bem-vindos. Se eles quiserem fazer outro, eles que vão com os contar valores, com apoio, mas com esses valores. Com os nossos valores, eu acho que é isso aí, né? E que respeitem a história, né? Isso que é o mais importante. Eu acho que esse é o grande legado aí. Que maravilha. E para quem não é do negócio, quem está assistindo a gente, nós falamos a questão da possibilidade de absorver mão de obra de fora. Quem está fazendo segundo grau agora, pensando em fazer uma faculdade, ou quem está procurando uma nova oportunidade de emprego e quer vir para o agronegócio. O que você diria para essas pessoas? O que é preciso para uma pessoa para ser recebida pelo agronegócio, para trabalhar ligado ao agro? O que é necessário para essa pessoa? Acho que o primeiro é determinação, né? Eu acho que a pessoa tem que ter determinação, não ter medo, né? Eu acho que é um grande recado. A determinação vem de você ser destemido, né? Destemido é você não ter medo de enfrentar algum negócio que seja desconhecido da tua realidade. Então, o agro, ele tem um campo e uma capilaridade incrível, né? Para trabalhar em N ramos, né? Em N atividades que você pode contribuir. Eu acho que o primeiro recado é essa determinação. Buscar se instruir, sim, se capacitar. Eu acho que a formação hoje ela é bem relevante e bem valorizada, né? Se ele tiver uma capacitação especial, diferente, que possa vir agregar e se somar. Então, isso é muito importante. Eu acho que você pensar ele como profissional. Eu posso ir lá naquela empresa e eu posso contribuir, eu posso ser determinado de fazer ajudar a transformar a empresa, a melhorar. Esse é o grande espírito que a gente tem que ter, sabe? Em relação a isso. Eu acho que é um toma lá da cá sempre. Olhar um setor, uma empresa, como um contribuinte, né? Vai receber em troca, obviamente vai receber em troca, vai ter seus louros lá. Mas se ela tiver uma mentalidade de determinação e de conseguir contribuir, ela vai ser uma força, sem dúvida nenhuma. Né? Especificamente porque é uma gama incrível que a gente tem de espaço para receber profissionais de todas as áreas. Oportunidade tem. Oportunidade tem muita. Se tiver vontade, vem. Tem muita oportunidade.
tenho vontade em todos os campos, como empresa, como gestão, como matemático, como físico, como engenheiro, como eletricista, como operador, como serviços gerais. A gente valoriza todo mundo, o agro valoriza todo mundo, que tem determinação e vontade de trabalhar e somar e querer fazer crescer as empresas. Porque todas as empresas do agro, não estou falando da minha empresa familiar, não, na nossa que a gente trabalha lá, toda a família. Eu acho que toda empresa familiar quer prosperar. E eu acho que todo trabalhador quer prosperar. E se ele conseguir, se ele tiver nesse mesmo foco, eu acho que é um caminho certo. Alexandre, não ia deixar de te fazer uma pergunta, fui deixando por último, porque você, além de diretor da BDM, além de vice-presidente da Abrapa, vice-presidente da AMPA, de ter sido presidente da Cooper Cotton e diretor da Cooper Cotton, trabalhar, ser pai de família, marido, você ainda achou tempo para dedicar a sua experiência como gestor, a sua experiência como líder, para fazer parte do Conselho de Administração da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que é uma entidade beneficente. E aí eu te pergunto, por que isso? Para que se doar também em mais essa frente? Pelo salário não foi. Como filantrópico, obviamente, a gente vai dedicando um tempo. Acho que como cidadão, né? Eu acho que assim, falando bem sério, como cidadão, eu acho que é uma forma de contribuir. Eu sou católico e a gente tem um dos princípios que é caridade. A gente não tem outras formas de fazer caridade e às vezes realmente doando tempo, doando um pouco de atenção num setor crítico, no caso, que é a saúde no Mato Grosso. E lá, na realidade, eu não estou nem prestando conhecimento ou gestão. Eu estou aprendendo bastante sobre saúde, porque são coisas totalmente diferentes do meu mundo, né? Mas, assim, qualquer coisa que eu consiga contribuir em atenção, em foco, em direcionamento para lá, para conseguir dar um nível de contribuição, eu vou ficar feliz porque é um papel como cidadão, né? É um papel que eu tenho que ter como cidadão pela cidade que me acolheu, pela sensibilidade da sociedade, que eu sei que é um ponto sensível. Saúde não se brinca, saúde é a coisa mais séria que o ser humano pode ter, porque não adianta nada a gente falar em conquistas e negócios se a gente não tem saúde, que é o básico, né? Então, acho que a gente tem que ter saúde, é o mais relevante. Eu acho que é por isso, é uma contribuição como cidadão. É por isso que eu aceitei, fui convidado por um amigo do agronegócio, que o Odílio chamou um dia lá, falou, vamos lá contribuir. Eu falei, vamos contribuir dentro do possível. Mas te falo, sem conhecimento da área de saúde, estou aprendendo um pouco e onde puder contribuir eu vou conseguir. Eu vou tentar, com essa finalidade, só para melhorar e como cidadão e consiga dar um nível de contribuição para a sociedade que me acolheu. Rondonópolis me acolheu minha família, acolheu meus filhos. Então é uma retribuição que a gente pode fazer. E com certeza você está contribuindo com o que você tem de mais valioso, que é seu tempo. Sem dúvida. É um tempo que você poderia estar cuidando da sua empresa ou poderia estar com a sua família, e você está dedicando para ajudar uma instituição que é uma instituição beneficente e que atende a todas as pessoas. É importante para todas as pessoas, e como você falou, não adianta nada você ter dinheiro, se você cair de cama, você ficar doente de uma hora para outra, você vai ter que ser atendido aqui. Não tem isso. Sim. E não só a gente, nós, como toda a população de Rondonópolis e região, que Santa Casa ultrapassou a situação de atender só Rondonópolis, né? Ela já é um hospital referência da região toda do estado. 19 municípios do estado, é o maior polo, né, da nossa regional, e é o maior hospital do Mato Grosso, né, em atendimento. Então é um hospital mais relevante e a gente sabe e valoriza isso, né? É assim, eu te falo, e até o tempo que a gente se dedica lá, eu fico frustrado de não conseguir dedicar mais. Minha frustração justamente é o inverso, né? Não conseguir dar a atenção que a Santa Casa merece, porque é impossível, eu não vivo disso, né, obviamente, né? E eu fico frustrado, às vezes, de não conseguir corresponder àquilo. Porque não acontece, é inerente. Tem coisas que não são inerentes à função lá de conselheiro, né? Que não está ao meu alcance de fazer. Existe existe uma ponta de frustração de não conseguir fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Mas eu estou lá pensando no melhor, né? Com as melhores intenções. Mas parabéns. É importante, até quem está nos assistindo, que as pessoas boas ajudem, que contribuam, que façam parte de instituições. Às vezes você não pode fazer parte de uma Santa Casa, mas você pode fazer da associação de bairro.
Você pode fazer qualquer tipo de associação. Você pode ajudar, sim, com o seu conhecimento, com o seu tempo, que é o mais valioso. Isso vale muito mais do que você fazer uma doação em dinheiro. O seu tempo é muito mais valioso. Eu concordo, eu acho que sim. Acho que, ainda mais que a gente vai ficando mais experiente, o tempo é o que a gente mais valoriza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental. E eu recomendo, sim, eu acho que quem puder, a nível de sociedade, puder ajudar e contribuir, faça isso em qualquer lugar, em qualquer setor, que eu acho que assim, a resposta e a gratificação vem dentro da própria pessoa, né? Parabéns e obrigado por isso. Obrigado você, meu amigo. Alexandre, estamos na reta final. Fica à vontade. O microfone é seu, se você quiser deixar um recado para alguém, deixar alguma mensagem. Eu acho que assim, bate-papo longo, né? eu perdi. A gente quando o bate-papo é bom, você não sabe nem o tempo que foi. Bom, longo bate-papo. Eu acho que assim, não tem muito a acrescentar. Eu falei bastante aí. Eu falo com gosto também, porque eu gosto, né? É uma coisa que eu tenho paixão. É a história da nossa vida, é a história do que eu faço, então é bacana, né? O grande recado é assim, eu acho que a gente ter orgulho do agro, da história que tem, da história que construiu, independente das dificuldades, das crises que a gente vive. Estamos vivendo crise no agro agora, normal. Vamos ter resiliência, a palavra que você começou, eu acho que essa palavra é a palavra que nos veste bastante, que é a resiliência. Eu acho que é bem isso a história. Empreendedorismo, a gente tem que ter isso na veia, no sangue. E orgulho. Orgulho da gente ter uma história no agro, orgulho da gente ter uma história numa empresa familiar. Uma das muitas que tem, graças a Deus, nesse Mato Grosso. Mato Grosso é feito disso, né? Então a gente tem que ter orgulho. A nossa cidade de Rondonópolis também. Eu acho que ela tem reflexo no comércio, nos serviços, em tudo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho disso. Que a gente faz parte da história, dessa construção. E pensar que o agro está aí como uma fortaleza e a gente é só mais uma peça que faz parte desse grande quebra-cabeça aí e que a gente tem que ter orgulho dele. São peças como essa, fortes como você, que deixam o agronegócio cada vez mais forte. Amém, que sejamos cada vez mais. Obrigado. E é isso aí, gente. Por isso que essa prosa é sempre muito boa de lida. A Hora do Agro toda semana está aqui para vocês, trazendo entrevistas como essa com o Alexandre hoje, que foi mais um show. E para você que nos segue, compartilha com os amigos, comenta, deixa sua mensagem aí. Para você que não segue, começa a seguir, começa a compartilhar, marca aí o sininho no YouTube para poder você ser avisado toda semana. Tem essa prosa boa de lida para falar com você pelo agronegócio. Eu te espero semana que vem. Obrigado, gente. Tchau.